A palavra do Senhor está escrita no capítulo 16 do livro de Atos, versos 25 ao 33, e eu te convido a fazer esta leitura comigo. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão os escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: "Não te faças nenhum mal, pois nós estamos aqui todos." Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou receoso e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois os trouxe para fora e disse: "Senhores, que devo fazer para que seja salvo?" Responderam-lhe: "Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e tua casa." E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. É muito gratificante conversar ou ler sobre respostas à oração. Na leitura de hoje, nós encontramos um grandioso exemplo deixado por Paulo e Silas. Após serem injustamente presos, torturados e acorrentados a troncos, eles foram presos por fazer a obra do Senhor. Mas ao invés de reclamarem ou se revoltarem, eles cantavam e oravam. A despeito das correntes, da humilhação, das feridas e das dores. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os outros presos os escutavam. Nós podemos tirar duas grandes lições desse trecho. Primeiro, que é possível cantar e orar, mesmo em meio às dificuldades. A segunda lição é que ao nosso redor há pessoas atentas à nossa reação diante dos dilemas que a vida nos proporciona. Eu não poderia deixar de mencionar essas verdades, mas o que realmente me chama a atenção nesta parte foi o milagre descrito no texto. No verso 26, diz que de repente houve um terremoto. Mas não foi um terremoto qualquer. Foi um terremoto especial, pois não apenas abriu as portas da prisão, mas soltou as correntes de todos os presos. Porém, nenhum deles fugiu. Quando o oficial responsável por guardar aquela prisão a viu destruída, pensou logo em tirar a própria vida. Então Paulo o tranquiliza que não fizesse aquilo porque todos ainda estavam ali. Sabe, meus irmãos, de forma impressionante, aqueles dois grandes homens de Deus nos ensinam mais uma poderosa lição. Que às vezes Deus age em nossas vidas para abençoar alguém que está ao nosso redor. Podemos estar passando por qualquer que seja a dificuldade, um desconforto com a situação do momento, mas sempre teremos uma ou mais chances de abençoar, fortalecer e encorajar quem está ao nosso lado. Apesar de a prisão ter sido totalmente destruída, Paulo e Silas perceberam que não deveriam tirar proveito próprio da situação e fugir, mas eles perceberam uma oportunidade de levar salvação àquele carcereiro e sua família. Eles abriram mão da liberdade para abençoar aquelas pessoas. Agora eu quero
deixar aqui uma pergunta. E você? E eu? O que temos feito diante das dificuldades? Temos buscado a Deus orando e cantando? E o que temos feito com as bênçãos que Deus nos dá? Temos olhado apenas para nós mesmos ou procurado abençoar aqueles que estão próximos a nós? Filipenses capítulo 2, verso 4 nos alerta: cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Gálatas capítulo 5, verso 13: sirvam uns aos outros mediante um amor. Portanto, meus irmãos, não sejamos egoístas a ponto de somente focarmos nossos problemas e não perceber a dor e dificuldade do próximo. As dificuldades, elas geram oportunidades. Talvez você não tenha a vida que sonhou, mas é bem provável que você tenha a vida que muita gente sonha. Pense nisso. Deus abençoe a sua vida.